em toda a região metropolitana e não era diferente de São Bernardo. Os criminosos não têm limites de onde roubar. De roubo de cabos em escola, unidades de saúde, semáforos. Então foi feita uma ação muito consistente de investigação pela Polícia Civil, de repressão pela GCM e pela Polícia Militar. O resultado foi muito bom. A ação foi feita em todo o Grande ABC, especialmente na receptação do produto roubado, e natural que após essas ações a queda foi extremamente expressiva, o que é extremamente positivo. O roubo, além do prejuízo, ele gera um transtorno de segurança sobre o aspecto do trânsito, sobre o aspecto de atendimento de serviço. Então, de antemão aqui, agradecer toda a Polícia Civil, Militar e a GCM, porque foi uma ação exitosa. Discutimos também preocupação aí com um grande evento que nós teremos na cidade na próxima semana, que é o Brazilian Fest Show. Estaremos todos nós na parte externa do evento. O evento é privado, a prefeitura é apoiadora e não é organizadora, mas de toda forma nós somos responsáveis pela segurança do cidadão. Então nós daremos toda a retaguarda na parte externa do evento, tanto na parte viária quanto na segurança de trânsito também. Tivemos aqui o compromisso tanto da Polícia Civil, Polícia Militar e naturalmente a GCM, que é comandada por nós na cidade de São Bernardo. Também estaremos em estado de bastante atenção quanto ao processo eleitoral do próximo domingo. Próximo domingo, dia 30, não esse, no outro, nós teremos o segundo turno das eleições. Então todo o nosso empenho, primeiro pelo bom andamento das eleições, para que o cidadão possa exercer o seu voto com tranquilidade em todos os colégios eleitorais da cidade, mas também manter a paz na cidade após a divulgação do resultado eleitoral, respeitando a decisão democrática das urnas. Como sempre foi feita a apresentação dos balanços, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, dos indicativos. E aqui um consenso entre nós, não nos eximindo das nossas responsabilidades. A gente tem tido uma oscilação nos furtos e roubos. Então aqui ninguém vai esconder nada, os dados são públicos, até porque é obrigatória a divulgação, e a oscilação não é boa, a oscilação é um aumento dos roubos e furtos. Agora, ao mesmo tempo, um diagnóstico muito objetivo. Nós estamos num processo de enxugar gelo. Enquanto nós mantivermos uma legislação brasileira em que um criminoso que tenta alvejar um policial militar, como nós vimos em Diadema, e é solto numa audiência de custódia, enquanto a gente vê menores que vão na companhia do pai se apresentar uma delegacia e no outro dia também são liberados, não dá para culpar, ninguém quer se eximir de responsabilidade, mas não cabe culpar apenas as forças de segurança sobre a responsabilidade de segurança. As polícias estão trabalhando e muito. Agora, nós temos uma lei brasileira que autoriza o judiciário soltar o criminoso com uma facilidade muito maior do que a polícia em prender. Então, ou a gente vai ter a ousadia de ter um novo Congresso que altere a legislação, ou não adianta oferecer mágica para a sociedade. Aqui, ninguém vai se responsabilizar de garantir segurança na plenitude que nós gostaríamos se não tiver uma alteração como o Brasil precisa. Então, não é uma manifestação política, uma manifestação técnica em cima de dados. E se vocês quiserem, os dados estão aqui para ser apresentados. Os crimes contra a vida em queda. Agora, infelizmente, a gente não consegue ter um controle absoluto do furto e do roubo, porque você tem um criminoso contumaz, que ele continua praticando o delito. Eu insisto em dizer, eu fiz uma crítica há um tempo atrás sobre como estão as ocupações da Fundação Criança. Não que eu torça para que elas estivessem cheias, mas está comprovado. Hoje o menor para ficar detido é caso raro. E é um dos que mais estão na linha de frente de fazer o roubo e o furto. Então é importante ter esse posicionamento. A gente se reúne aqui todo mês para ter estratégia, para ter ações, para poder realmente buscar melhorar a segurança da sociedade. Agora a gente precisa também ter apoio. E o apoio que a sociedade precisa hoje é de fazer com que o criminoso fique preso. Não dá para continuar prendendo e sendo solto pela legislação brasileira atual.
Eu gostaria de saber se existe algum projeto para ampliar o vídeo monitoramento, já que tem ajudado na captura de alguns criminosos, e queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse reforço que vai ter no dia da eleição. Olha, nós temos já em andamento uma liberação do recurso do BNDES. Nós vamos dobrar o número de câmeras de monitoramento na cidade. De atuais 400, nós vamos para 800. Imaginamos definir, já está aprovado pelo BNDES, a parte burocrática, e nós imaginamos entrar em licitação ainda neste ano. Então, para o próximo ano, nós vamos ter um reforço muito importante, ao dobro, 100% a mais do que nós temos hoje, e com certeza vai ajudar principalmente na elucidação de crimes e na prisão de criminosos e, consequentemente, melhorar a segurança. Outro processo eleitoral já foi feito no primeiro turno, então nós vamos repetir o que foi feito, inclusive por requisição da Justiça Eleitoral. Todas as forças de segurança são acionadas, preservação de urnas, controle de votação nos colégios eleitorais, mas também buscamos aqui um entendimento para o pós-eleição garantir a ordem e a paz na cidade, seja qual for o vitorioso nas urnas, tanto para o governo de São Paulo quanto para presidir o Brasil. Bom dia. Prefeito, entre os roubos e furto, qual o grau de aumento? Tem alguma porcentagem? Oscilou praticamente em todas as cidades. Aqui a gente tem o levantamento de todo o ABC. Para nós o que menos importa é quanto, é o porquê, tá certo? Um crime a mais já é um prejuízo. Nós temos que estar numa retórica do quanto menos. Então você tem cidade que o furto aumentou 15%, outro 9%, outro 20%. É muito sistemático. E aí você teria que comparar também o volume habitacional versus o número de crime. O que não nos agrada é que aumentou, ponto. Então não adianta a gente ficar aqui tentando diminuir o percentual A ou o percentual B. Nosso trabalho aqui é para diminuir a violência. E se ela aumentou, é sinal de que tem algo equivocado. Então nós vamos fazer a nossa parte, todos aqui comprometidos, intensificar. Nós estamos aqui com quem representa a segurança da região. Agora, também fica claro, e essa manifestação é minha, baseada nos números, de que se a gente não mudar o Código Penal brasileiro, envolvendo maioridade penal, Código de Processo Penal, é muito difícil. E mais do que isso, nós tivemos relato aqui hoje de que o cidadão passou a ter coragem de afrontar por vezes a segurança, a polícia, porque simplesmente ele sabe que não vai ficar preso. Se alguém que rouba não ficar preso, alguém que tenta agredir um policial também não. Porque tem audiência de custódia que vai liberar ele. Então, quer dizer, você faz uma abordagem, o cidadão tenta agredir um policial. Aí o policial se revidar, é excesso de autoridade. E aí o cidadão, qual é a pena para um cidadão que tenta agredir um policial no exercício da sua tarefa? Nós tivemos um relato aqui que numa abordagem policial, pararam a moto estava com o documento vencido, foram fazer a apreensão da moto, o dono da moto quis agredir o policial. Então, nós precisamos discutir que país a gente quer, que modelo de segurança, onde o criminoso tem direito ou a polícia e a sociedade. Gustavo. Bom dia, prefeito. Ainda sobre as eleições, aconteceu alguma ocorrência entre eleitores do primeiro turno que deixou vocês preocupados para esse segundo? Não, é pura prevenção. Aliás, a melhor prática de segurança é a que previne, não a que remedia. Então, o primeiro turno transcorreu sem nenhuma intercorrência grave, alguma coisa pontual de uma discussão entre militantes de um lado e de outro, que pelo menos o conhecimento que eu tenho não chegou a ser efetuada nenhuma prisão, me corrijam se eu estiver equivocado. Agora, nossa preocupação, nós temos uma eleição bastante acirrada no país, isso está claro para todos, então a gente quer atuar no preventivo para permitir que o eleitor faça e utilize o seu direito do voto com tranquilidade. E nós queremos deixar claro que todos aqui em São Bernardo terão o seu direito de exercer o seu voto em paz, seja qual for o seu candidato. Mais alguém? Prefeito, voltando ao roubos e furto, há um planejamento para aumento do contingente, se há necessidade de aumento de contingente? Murilo, se dependesse da vontade, a gente queria pôr um policial militar por rua. Nós precisamos ter a clareza de que os orçamentos públicos não permitem. Então, todos nós tivemos aumento de contingente. A Polícia Militar
ao longo do tempo aumentou, a Polícia Civil também aumentou, a GCM aumentou. Agora eu insisto, nós precisamos discutir as causas do crime, não só os efeitos. Nós estamos discutindo apenas efeitos, e as causas que levam ao aumento, está claro que é permitir a reincidência do criminoso e ao mesmo tempo a ausência de uma legislação que permita ficar preso. Nós estamos enxugando gelo, não é razoável alguém que é preso em flagrante ser liberado 24 horas após uma audiência de custódia.